Olá, caríssimos colegas. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Muito bem. Vamos dar início à nossa aula. Hoje eu escolhi o tema de uma disciplina que eu gosto muito. Aliás, todas as 5 disciplinas que eu me propus a falar com vocês, eu gosto, porque faz sentido. O graduando precisa estar sempre inteirado do conteúdo de cada uma dessas disciplinas. E hoje eu escolhi leitura e interpretação de textos. Ler um texto. Ao iniciar esta aula, vamos tentar conceituar o que vem a ser um texto. Vocês têm noção do que vem a ser um texto? Já pararam para pensar? Texto são palavras que juntas formam frases, com a intenção de quê? De transmitir mensagem, de fazer com que nós o lemos, refletimos e transmitimos, interpretamos e transmitimos aqueles conceitos que estão ali dentro daquele escrito. O texto pode ser um livro, pode ser um documento, pode ser uma receita, pode ser uma bula, um receituário médico, não importa, é um texto. Passou de uma palavra, formando uma frase, passando de uma frase, já se constitui um texto. Está escrito, é um texto. E se é um texto, nós devemos lê-lo e entendê-lo. Antes desta aula, eu havia passado um vídeo onde eu falava que as disciplinas têm as suas nuances, os seus detalhes. E se nós nos atermos a estes detalhes, será mais fácil de nós interpretarmos e entendermos aquilo que está à nossa frente, que nós estamos lendo. Bom, sabendo o significado de texto, devemos então procurar entender 3 questões fundamentais de um texto. 3 perguntas que nós devemos nos fazer para saber realmente o que vem a ser um texto, como nós deveremos ler um texto, como nós deveremos refletir sobre um texto, como nós deveremos nos portar para fazer a devida interpretação. Primeira pergunta que nós deveremos fazer: o que significa ler? O que significa ler? A segunda pergunta: para que eu estou lendo? Para que eu estou lendo? Por que eu estou lendo? E para completar, como ler? Como que eu devo ler? O que eu devo ler? Bem, partindo dessas 3 questões, vamos procurar entender primeiro o que é ler. Ler é a capacidade de conhecer as letras e transformá-las em palavras, frases, textos. Ler é a capacidade de conhecer as letras, transformá-las em palavras, frases e 3 textos. Ler é ver ou tocar os dedos em palavras, frases, textos, interpretando-os e significando-os. Ou seja, não é só ler, podemos tocar. Conhece a leitura Braille? Então, não é só ler, não é só ver, mas ler também com os dedos, interpretando aqueles textos, dando significado para eles. Bom, agora que já temos noção do que vem a ser ler, já podemos então seguir procurando dar resposta para as outras 2.
questões. Já podemos seguir o nosso texto, o nosso curso, para que possamos interpretar com clareza e veracidade os textos. E aí eu venho com a segunda questão. Para que ler? Para que eu leio? Para que você lê? Por que você lê? Eu vou ser bem objetivo. Eu leio para adquirir conhecimento. É isso aí. A partir do momento que eu começo a ler, eu começo a conhecer aquilo que eu estou lendo. E aquilo vai significar muito para mim. Vai significar muito para a minha profissão, para a minha socialização. Ler a leitura faz com que o leitor estimule a memória, a interpretação, para que aí ele chegue ao conhecimento. Ler faz com que nós estimulemos a nossa memória, a nossa interpretação, fazendo com que nós cheguemos ao conhecimento amplo. O ato de ler pode até ser chato para alguns. Pode, sim. Porém, é importante para muitos. Ou para todos. É chato para alguns, mas é importante para todos. Aí que eu já sei o que é ler, para que ler, eu vou chegar à terceira questão. Como ler? Muitas vezes pegamos um texto muito grande para ler e não entendemos ou não conseguimos interpretar o que o autor quer nos passar. Veja bem, são duas pontas. Uma ponta é quem escreve, que é o autor, onde ele quer chegar. E a outra ponta somos nós, que vamos ler e temos que entender, interpretar o que ele quer nos passar. Existem dicas para que haja uma boa interpretação, para que haja um começo de interpretação, para que haja um entendimento da interpretação. Procure saber a linha de raciocínio do autor. Procure saber que tipo de escrita, como é que aquele autor conduz os seus textos. É simples. Quando você começa a ler um certo autor, no primeiro livro, você já procura entender como que ele desenvolve o seu raciocínio. No segundo, no terceiro em diante, você já sabe. Quando você pega uma leitura, um texto daquele dado leitor, você já sabe quem escreveu. Outra dica: procure focar no texto. Procure ver o que o texto quer lhe passar. E aí começa a ficar um pouco mais dinâmico. Procure focar no que o autor, através do texto, tenta passar para você. Olha aí. O raciocínio do autor, o texto, o que o autor, através daquele texto, tenta passar para você. A viagem da interpretação passa por todos estes passos. Supondo que o leitor, ao se apossar de um texto, já tem uma noção do que o levou à escolha. Supondo que você já tenha uma noção do que você escolheu.
A isso nós denominamos de pré-compreensão. Já existe uma ideia daquilo que se quer ler. Eu já tenho uma ideia. E se eu já tenho uma ideia, eu já começo a fazer as minhas conjecturas, as minhas procuras. Após esta fase, vem a fase de compreensão, onde nós juntamos aquilo que conseguimos na pré-compreensão, ou seja, as ideias adquiridas com suas ideias, formando um novo conceito. Olha só, eu pego o texto, eu leio, eu identifico aquilo que o autor tenta passar, eu faço a interpretação, eu faço uma pré-compreensão, porque eu já pensei naquilo que eu queria ler, pego aquilo que está sendo passado, que é a compreensão, junto com o que eu aprendi, e começo a refletir, a dar um novo significado daquilo que eu estava lendo, que eu achava que estava sendo difícil. Já começa a ter uma nova forma de leitura. O passo seguinte é a interpretação. Eu costumo dizer para os meus alunos que nesse momento eu passo a conversar com o autor do texto. Mas como assim? Se nem mesmo conhecemos, ou se muitas vezes ele já não está mais vivo, como que eu vou conversar com o autor do texto? Sim, nós conversamos com o autor do texto ao ler o seu texto. Estamos trocando informações, eu e ele. Ele me fala através do texto, eu procuro interpretar, e interpretando eu estou conversando com ele. Eu estou trocando uma ideia com ele. Caríssimos colegas, quando vocês começarem a ler, para que vocês façam uma boa reflexão e seja mais fácil vocês fazerem uma interpretação, é muito recomendável que vocês tenham ao seu lado um dicionário. Sim. Para que você faça uma reflexão sobre o conteúdo, é preciso você ter um dicionário ao seu lado, porque aparecerão palavras diferentes do seu cotidiano. Palavras que vocês nunca ouviram falar, como eu também. Quantas vezes tem palavras que eu preciso rebuscar e ir atrás de informações, porque eu não estou habituado com elas. Tá? Colegas, não queira ler um texto sem fazer uma reflexão sobre o conteúdo. Que tipo de texto é aquele? Quando tiverem com um texto, normalmente os textos são longos, porque você está com um texto que está te chamando a atenção, ou seja, é um livro. Os livros têm várias páginas. Eu aconselho ler por etapas. Ao começar a ler, vai sublinhando as palavras mais significativas. Procure descartar palavras que, se sair do texto, não modificarão o seu contexto, o seu conteúdo. Este tipo de leitura, sublinhando palavras, é chamado de paráfrase. Ou se, nesse caso, paráfrase de resumo, onde eu estou resumindo aquilo que eu estou lendo. Existem 3 tipos de paráfrase. O resumo, quando sublinhamos. A resenha,
quando conversamos com o autor, lembra quando eu falei que eu converso muito com o autor? Eu gosto muito de conversar com o autor, trocar conhecimentos, parar, refletir, voltar, seguir. Essa que é a minha sequência para que eu faça uma boa interpretação. A paráfrase de esquema. Na de esquema, já temos o esqueleto da interpretação. Ler um texto requer muito cuidado e muita concentração. É muito importante reservar um tempo para a sua leitura. Existem pessoas que não se incomodam com barulho quando está lendo. No meu caso, eu gosto até de música quando eu estou lendo. Enquanto existem outras pessoas que, se não houver silêncio para suas reflexões, elas não conseguem se concentrar e fazer uma boa interpretação. O certo é que o tempo é muito importante. Leitura e interpretação de texto exige do leitor muito foco, muito cuidado, o uso adequado das ferramentas, a utilização adequada do tempo. O tempo é muito importante para que você faça uma boa reflexão. Caríssimos colegas, falar sobre leitura e interpretação de texto se faz necessário, primeiro, querer. Segundo, procurar o que você quer. Terceiro, fazer com muita reflexão, pensando exatamente naquilo que você se propôs a fazer. Vamos hoje ficar por aqui. Na próxima aula falaremos de outro tema, ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.